Bom, vamos começar nossa apresentação, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa apresentação. Me chamo Pamela e faço parte do suporte Proteus Recursos Humanos e atualmente atendo a parte do Medicina e Segurança do Trabalho. Hoje vamos apresentar o Tira Dúvidas referente ao PPP, e aqui comigo estão os analistas Bernardes e Rosana, que irão participar da apresentação e responder as dúvidas no final. Antes de iniciarmos, eu vou repassar algumas informações, tá? O áudio de vocês vai permanecer desativado. Em respeito à LGPD, os dados apresentados são fictícios, tá? Então, tudo que estiver nos nossos prints são informações fictícias. As dúvidas vocês podem encaminhar no bate-papo e no final da apresentação estaremos respondendo. Esse evento ele será gravado e o material será disponibilizado na página centralizadora do evento Tira Dúvidas. No final da apresentação eu vou compartilhar com vocês como que localizem todo esse material, tá? Dando início aqui à nossa apresentação, né? Então, uma introdução do que é o PPP. O perfil profissográfico previdenciário, ele reúne documentos necessários no pedido da aposentadoria especial, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que o empregado exerceu suas atividades. O PPP, ele deve ser preenchido, atualizado e entregue ao trabalhador no momento da rescisão de contrato de trabalho. A atualização do PPP deve ser feita sempre que houver alterações que impliquem mudança das informações contidas nas suas seções, ou pelo menos uma vez ao ano, quando permanecerem inalteradas suas informações. Em conclusão, o PPP ele é um documento extremamente importante para o trabalhador e deve ser preenchido de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária, para que o empregado possa utilizá-lo para conseguir a aposentadoria especial. Nossa agenda ela está dividida em 6 tópicos, são eles a portaria MTP, número 334 de 2022, então é onde foi liberado um novo prazo, né, para a geração desse PPP. O item 2, a gente vai falar sobre a Carolina Assistente Virtual, então vai ser informado como que vocês utilizam e os benefícios. 3, a instrução normativa referente número 128, né, de março de 2022, que é referente à alteração do layout, a atualização e o bloco 15.9, que gera bastante demanda aqui para a gente. O item 4, que é como gerar o PPP no Proteus, né, então aqui a gente vai estar demonstrando os campos necessários para preenchimento das informações no relatório. O quinto item, a gente vai compartilhar os links de atualizações e configurações, então referente ao nosso banco de conhecimento, entrega legais, espaço legislação, como que vocês localizam esse material e os parâmetros do PPP. E por último, a gente vai estar aberto aqui para responder as dúvidas de vocês. Bom, dando início na nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre a portaria número 334, né, de 2022. Essa portaria, ela desobriga que as empresas façam o envio do S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e o S2240, que é o monitoramento de saúde do trabalhador no e-social. Ou seja, no Proteus foi criado o parâmetro MV_NG2DENO, que indica a data que os eventos não obrigatórios para os funcionários sem exposição a agentes nocivos devem começar a ser enviados, tá? Então, devido a essa nota técnica, a empresa fica a critério da empresa se ela vai integrar os eventos 2220 e 2240 ou não, tá? E aí a empresa, através desse parâmetro, a empresa define qual a data que será feito a integração dessas informações, que no padrão ela é gerada como 13/10 de 2021, que é o início dos eventos SST, ou vocês alteram para 1/1 de 2023, que é quando realmente começa a entrar em vigor. A implantação do PPP, exclusivamente meio eletrônico, isso é programada para 1º de janeiro de 2023, né? Então, até 31 de dezembro de 2022, as empresas cooperativas de trabalho ou de produção e órgãos gestores de mão de obra ou sindicatos da categoria
não são autuados pela ausência do envio desses eventos, tá? Do 2220 e o 2240. Aqui eu destaquei, né, a página da TOTUS, que contém essas informações que eu acabei de falar, né, um documento oficial. E aí o nosso desenvolvimento está trabalhando para fazer a adequação do sistema para atender essa legislação conforme o governo for liberando as informações. Eu vou acessar o link aqui só para demonstrar para vocês como que é a página. E aí depois vocês dão uma olhada com mais calma. Então, essa tela aqui é o link, né? Então, tem essas informações que eu acabei de passar para vocês, né? Referente ao novo prazo, que é 1 de 2023. E aí vocês podem estar acompanhando as informações por aqui e pela nossa página Entrega Legais, que eu vou falar mais para frente. Bom, agora a Rosana vai falar um pouquinho sobre a Carolina, nossa assistente virtual, e em seguida eu volto para dar continuidade na nossa apresentação. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Rosana, faço parte do time de suporte da TOTUS, da linha Proteus, dentre outros projetos. Dentre eles, faço parte também da Carolina. É uma assistente virtual que foi criada exclusivamente para os clientes da TOTUS. Bom, pode avançar? Não sei se todos vocês já conhecem, já utilizaram, mas é importante que vocês saibam que tem um recurso disponível para vocês, que é a Carolina Assistente Virtual, e ela vai estar 100% disponível, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para sanear dúvidas. Então, você pode ter uma dúvida pontual, qual referência que o sistema executa em determinada rotina. Tendo essa informação no nosso banco de conhecimento, ela traz a informação para você, o documento, a atualização, se tiver alguma coisa aí pertinente à sua dúvida, ela consegue retornar e otimizar o seu tempo. Então, todo aquele tempo que outra hora você precisava entrar em contato com o suporte, pegar uma fila, navegar nas opções da URA, a Carolina consegue trazer para você o artigo pronto que vai te orientar e te ajudar em dúvidas pontuais. Pode ir para o próximo, Pam, por favor? Então, os benefícios de você utilizar a Carolina, você vai trazer mais agilidade no seu dia, o acesso ele é em tempo real, ela tem uma linguagem muito simples, né, de fácil entendimento, você consegue através da Carolina, se eventualmente ainda tiver alguma dúvida, então você consegue falar diretamente com o analista de suporte através do direcionamento do chat online, e através da Carolina você também consegue fazer a abertura de um ticket. Então, se eventualmente a sua dúvida não foi 100% sanada, você consegue falar com o analista, dependendo do horário, né? Se for dentro do horário de expediente, consegue fazer esse transbordo para ir diretamente para o chat do analista, ou se for fora do horário de expediente, você consegue fazer a criação de um ticket e posteriormente nosso time vai estar retornando para vocês. E não tem limitação, tá bom? Pode fazer quantas consultas forem necessárias, não tem custo. Todos os usuários que têm acesso a fazer a abertura de ticket através do portal são os mesmos usuários que vão ter acessos para utilizar a Carolina em suas pesquisas e suas buscas. Pam, por favor. E aqui a gente vai trazer algumas informações de onde que você consegue encontrar a Carolina. Então, lá no portal do cliente, normalmente onde vocês fazem a abertura de tickets, basta estar logado com seu usuário, que você vai visualizar essa bonequinha aqui, que seria a nossa assistente virtual Carolina. Clicando nela, você consegue fazer as suas consultas. Quer seja de um ticket, se você quiser avaliar algum status, em que andamento que está, ou quer ser de uma dúvida realmente do produto. Não é somente da linha Proteus, tá bom? Todos os módulos estão disponíveis, não é só da linha Proteus, outras linhas também já estão aptos para utilizar a Carolina. Se você tiver eventualmente uma dúvida lá no financeiro, ela consegue te ajudar. Se tiver uma dúvida no MDT, ela também consegue te ajudar. Está liberado para todos os módulos. Nós conseguimos visualizar também no TOTUS News. Alguns módulos possuem essa visualização do News, e para esses módulos que possuem essa visualização, basta clicar na Carolina. A única diferença é que aqui ela vai pedir para validar o seu e-mail. Se for um e-mail válido, o mesmo e-mail que tem acesso para fazer a abertura, ela libera a consulta para vocês. E também é possível fazermos as consultas dentro das próprias rotinas. Às vezes você está executando um cadastro, fazendo uma geração e surge uma dúvida acerca de um campo. Poxa, mas como que eu devo preencher?
Como que eu vou fazer o envio do meu EPI? O que que eu coloco nessa informação aqui? Pode clicar no íconezinho da Carolina, digitar a sua pergunta, e ela vai pedir para você confirmar o módulo, e ela vai trazer todas as documentações relacionadas ao assunto que você colocou. Então, é importante que você tenha combinações favoráveis à sua pesquisa, né? Por exemplo, se eu pesquisar apenas EPI, vou ter várias informações, vários documentos relacionados à EPI. Se eu colocar apenas PPP, vai ter vários documentos relacionados ao PPP, mas se você especificar, olha, PPP campo 15, ela vai trazer pontualmente o documento técnico que nós temos do PPP para esse bloco, para essa seção 15. Então, o retorno ele é mais assertivo sempre que você usa combinações de palavras. Vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades na prática? Pode passar, Pam. Bom, a Carolina, ela serve para que você possa consultar os seus tickets. Aqui eu fiz uma simulação, foi um ticket a qual eu abri, reportando um erro sistêmico. Então, ela me traz aqui o status que a solicitação está em aberto, é uma manutenção, então está com o nosso desenvolvimento, já recebemos, mas não está concluída ainda, está no passo da TOTUS. Então, você consegue ir mapeando o acompanhamento, se já tiver uma data acordo de publicação, ela traz também, é bem bacana. Você consegue ver as últimas interações aí dessa solicitação, e se você clicar no Veja Mais aqui, ele vai te direcionar para o próprio ticket e você consegue interagir. Por favor, Pam. Além da consulta dos tickets, nós podemos fazer consultas pontuais sobre o produto. Então, tudo que tiver de documentação existente sobre o tema, ela consegue trazer para você. Então, traz bastante agilidade. Nesse exemplo aqui, a gente fez uma pesquisa relacionada ao PPP, mas um item bem específico. Então, se vocês puderem acompanhar, ele vai perguntar qual que é a dúvida ou ticket, no caso é uma dúvida, descrição do cargo no PPP, e ela vai me trazer um artigo relacionado. Primeiro, ela vai pedir para você confirmar qual que é o módulo, e ela vai centralizar a busca dessa sua dúvida no módulo que você digitou. Feito o direcionamento e o apontamento dessas informações, ela retorna com o artigo, e é importante também vocês sempre avaliarem as informações que ela retornou. Então, você consegue fazer uma avaliação positiva, uma avaliação negativa, e isso nos ajuda a mensurar e melhorar cada vez mais a qualidade do retorno. Por favor, Pam. Vai ter alguns casos que pode ser que ela não consiga te responder, ou pode ser que, de certa forma, você ainda continuou com dúvidas sobre o assunto. Então, é muito importante que vocês utilizem esse feedback, que ele é utilizado para a gente fazer justamente essa mensuração, percentual de acerto, de repente a gente consegue melhorar algum item na documentação, ou criar uma nova documentação porque é um assunto novo, uma legislação nós ainda não temos, por isso que ela não foi tão assertiva. E aí, através da avaliação, você pode continuar conversando com ela, ou ela vai te dar a opção de você falar com o analista. Esse falar com o analista seria um transbordo para o nosso chat online. E sempre que você realizar o feedback, ela vai pedir um complemento. No caso de negativo, tá? Se for negativado, a gente precisa entender melhor o porquê que não foi boa essa experiência para você. Então, de repente, se você perguntou abacaxi, ela trouxe laranja. Um assunto que não corresponde à busca. E a gente precisa saber mapear e tentar fazer as correções internas no banco de dados da Carolina. Ou, de repente, o retorno foi super coerente. Eu pesquisei PPP, ela trouxe PPP, mas eu ainda estou com dúvida. Então, a gente pode avaliar a oportunidade de uma melhoria nesse artigo. Ou, de repente, o conteúdo está muito simples ou está muito complexo. Ou você pode classificar como outros e colocar a sua opinião, que é extremamente importante para a nossa evolução. Independente da sua avaliação, ela sempre vai te dar a opção do chat online, abrir solicitação e continuar a conversa. A única particularidade que tem para o direcionamento do chat online seria o horário, o expediente comercial. Então, dentro do contrato de cada cliente TOTUS, tem um horário ali de atendimento. Se for dentro daquele horário, a gente consegue fazer o transbordo para o chat online. Do contrário, ele vai direcionar para abrir uma solicitação. Prontinho, Pam. Eu agradeço aí a todos pela atenção. Se tiverem dúvida no final, eu posso esclarecer. Perfeito, obrigada, Rô. Bom, agora vamos dar continuidade, né, falando aqui sobre a instrução normativa número 128, de 28 de março de 2022. Bom, a nova instrução normativa do INSS trouxe pequenos ajustes no PPP, né,
As mudanças visam a adequação do documento à nova modalidade eletrônica, que será obrigatória a partir de 2023, conforme eu mencionei. Em resumo, a principal mudança do PPP é que agora deve constar o nome e CPF do responsável pela assinatura do documento. Aqui eu incluí um link que o governo disponibilizou, né, que contém o layout dos campos do PPP. É muito válido que vocês acompanhem esse link, que também pode auxiliar vocês a identificar a informação de cada campo. Eu vou acessar aqui rapidinho, só para demonstrar para vocês. Tá, então esse link aqui que eu coloquei, ele traz o layout com todas as informações do campo, né? Ele traz nesse formato. E aqui mais para baixo, ele traz a descrição de referência do que deve ser informado em cada campo, tá? Então é muito bacana vocês sempre acompanharem também para se basear nessas informações. Tá? Eu não vou passar em todos os campos, porque são muitas informações, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre cada um deles. Bom, para o Proteus se adequar a essas alterações, é necessário aplicar o pacote acumulado do Medicina e Segurança do Trabalho e executar o dicionário de dados, que é o PDDISTRE, né? Dentro do pacote acumulado, deve ser baixado essas duas pastas, né, template e imagens, e descompactado no diretório do Proteus Data, de acordo com a pasta informada no parâmetro MV de IRACA. Tá? Então, além de fazer a atualização do pacote, executar o dicionário de dados, devem colocar esses arquivos aqui de acordo com a pasta informada no parâmetro. Tá? A gente pegou bastante casos de clientes falando que, mesmo atualizando o ambiente, o layout do PPP estava desatualizado. E aí a gente identificou que era falta desses arquivos das pastas. Pamela, desculpa interromper. Tem um cliente aqui falando que ele não está conseguindo te ouvir. Algum outro cliente está com alguma falha no áudio da Pamela ou está ok? Vocês podem confirmar aqui pelo perguntas, por favor? Tá. Então, para esse cliente que possivelmente teve uma falha, dá uma olhadinha se não houve nenhuma oscilação na sua internet. Obrigada pela confirmação dos demais. Pode seguir, Pamela. Obrigada. Essa atualização geralmente é feita pelo TI da empresa, tá? E aí eu não vou acessar essas documentações que vai estar disponibilizada para vocês, mas é referente como que vocês localizam o pacote do acumulado, como baixa esses arquivos e como identifica o parâmetro MV de IRACA, tá? Aí depois vocês acompanham com mais calma. Ainda sobre a atualização, o desenvolvimento ele não conseguiu deixar a seção 15.9, que é essa que eu destaco aqui abaixo, idêntica ao layout do governo, tá? Devido às classes de impressões não comportarem um volume de informações em um espaço tão reduzido, foi feita a quebra de linha, conforme eu destaquei, né? Para que atenda as informações do layout. A geração do PPP dessa forma não tem impacto nenhum na geração das informações, tá? Porém, o desenvolvimento está avaliando a possibilidade de ajustar idêntico ao que foi liberado, tá? E aí, para isso, a gente tem essa issue DNG 18026, que é referente a esse ajuste do bloco 15.9 para ficar conforme o layout, tá? Então, caso alguma empresa tenha interesse nessa adequação, vocês podem abrir um ticket para a gente fazer a associação, tá? A essa issue. A parte teórica com as informações mais importantes eu repassei aqui para vocês. A partir de agora será demonstrada a geração no Proteus, né, os campos necessários para carregar as informações de cada bloco. O Bernardes ele dará início a esta primeira etapa e depois eu volto para prosseguir com a apresentação. Tá? Aguardem só um minutinho. Olá, bom dia a todos. Me chamo Bernardes, também faço parte aqui do time, né, de RH e também medicina. Eu vou seguir com a apresentação de vocês aqui para demonstrar aqui alguns parâmetros básicos para a geração do PPP, tá bom? Me dá só um minuto para eu compartilhar minha tela. Nós já seguimos aí com a apresentação. Já conseguem visualizar minha tela? Visualização ok, Du. Maravilha, perfeito. Bom, vamos seguir aqui. Antes de começar, os parâmetros aqui são fictícios, tá? Isso vai mudar muito de empresa para empresa. Os parâmetros apresentados aqui são com base na minha empresa, então não achem estranho. Bom, começando aqui, primeiro você vai ter que estar no SIGA MDT, né, no módulo 35.
Aí aqui eu coloquei o caminho, onde você chega até o caminho desse relatório, que é o MDTR 700. Aqui eu estou fazendo a geração de um único funcionário, então estou colocando uma única matrícula, o centro de custo também é o mesmo, função, se considera risco, cargo, tarefa, representante. Esses campos que eu deixei em branco aqui, que eu não preenchi, não são campos obrigatórios para a geração do relatório, tá bom? Então aqui seguindo um pouquinho mais abaixo, tipo de impressão, aqui é em tela, data de demissão, aqui você pode colocar um range de data para trazer também os demitidos, informar aqui a data, né, a data para geração, no caso aqui eu usei data atual, tá com 18/10, que esse material foi elaborado na semana passada. Bom, aqui continuando, imagem do PPP, né, caso você queira enviar por e-mail, aqui eu coloquei melhor imagem, para ficar mais nítido todas as informações ali na parte da geração. Aqui do lado direito a parte mais do médico do trabalho, se filtra para o SESMIT ou não, tipo de atividade, centro de custo. Então, como eu havia dito, são informações fictícias e isso vai depender muito aí da empresa de cada um de vocês, tá bom? Agora eu quero entrar na seção 1, que já começa aí a parte da geração propriamente do relatório e de onde vem essas informações, que é importantíssimo, nós sabemos de onde vem a informação. Tá. Dados administrativos, campo 1, de onde vem essa informação. Essa informação você vai encontrar dentro do configurador, lá no cadastro da sua empresa, lá ambiente filial, você vai ter a informação do nome, né, CNPJ primeiro da empresa aqui nesse campo, e também o nome da empresa. E na outra abinha complementar, você vai ter a informação do CNAE da empresa. Então, só o pessoal da TI provavelmente vai ter esse acesso aí. Talvez você aí que é do RH, que trabalha na parte de SESM, não vai ter essa informação, tá? Mas só para saber de onde vem. Então, dentro do configurador. Bom, seguindo aqui, eu vou abrir essa documentaçãozinha. Tem algumas outras no decorrer dos slides, não vou abrir. Mas aqui ele faz meio que um overview das informações, de onde você tem essa informação, o que precisa ser preenchido. Então, depois aí vocês vão receber o material. É só vocês pegarem aí, abrir depois, dar uma olhada com calma, o que contempla cada campo, tá? As informações. E com mais tempo aí vocês conseguem dar uma olhadinha nisso aí. Bom, seguindo aqui, vamos para o próximo slide. Deixa eu ver, pulou aqui. Bom, beleza. Falamos aqui do campo 1 até o campo 3, né? Que é do configurador. Aqui apresentei a documentação para vocês olharem depois. Agora vamos falar dos demais campos. Campo de número 4, que é o nome do trabalhador, né? Isso vai estar dentro do cadastro do trabalhador, ou no GPE, ou dentro do próprio Medicina. Aqui eu coloquei o caminho. Esse caminho vale tanto para você acessar, se você tiver acesso ao módulo de Medicina. E dentro do RH também segue a mesma regra, tá bom? Bom, o campo de número 4, nome do trabalhador, aqui embaixo. Campo de número 9, né? A matrícula. Só que eu vou fazer uma outra demonstração um pouquinho para frente. Eu coloquei 9 na matrícula e também coloquei aqui esse código único. Essa informação vai estar lá na abinha outros, tá? Dentro do cadastro do funcionário, que esse código aqui é uma junção do código da empresa, número da matrícula do funcionário e as informações ali de quando essa informação é integrada no TAF. Então esse código aqui vai gerar um código um pouquinho diferente aí para vocês, tá bom? Então é a junção empresa, filial, código do funcionário, matrícula e data e aqui horário da integração. Bom, o campo 5, ele vai estar dentro também do cadastro do funcionário. Eu coloquei ele aqui para ficar mais simples. BR, PDH, se é ou não portador de deficiência habilitado. Essa informação vai ser gravada no campo 5. Campo 6, CPF, informação básica do funcionário também dentro do cadastro. Data de nascimento, segue a mesma regra. Então, tudo isso que eu estou apresentando aqui é dentro do cadastro do funcionário. Sexo, né? Campo de número 8. E esse 9 que eu já havia dito aqui, que é esse código único aqui que fica gravado após a integração com o TAF. Data de admissão, campo 10. Só fazer um adendo aqui, que esse campo 11 aqui, essa informação vai estar no cadastro de turno, tá? Dentro do cadastro de turno de vocês, vocês vão informar se existe ou não um regime de revezamento. Então, esse campo 11, caso tenha dúvida, está dentro do cadastro do turno do funcionário. Então, abrindo o cadastro de turno, você consegue validar aqui essa informação, tá bom?
Mais uma vez, a documentação sobre o PPP, não vou entrar, é a mesma documentação que eu havia aberto agora há pouco, então não tem necessidade alguma. Bom, continuando aqui, agora essas informações são informações de CAT. Antes de falar disso, eu quero comentar que existe essa issue aqui, ó, da DNG, 17921, número do CAT. Hoje o PPP, ele ainda está pegando as informações do número da CAT, do número do campo antigo. Hoje, se você entrar dentro do cadastro de acidente, tem dois campos. O campo antigo de CAT, que é o que o PPP utiliza ainda hoje, e um campo novo, que é onde ele busca as informações do número do recibo do governo. Hoje, o número da CAT é o número de retorno do governo. Então, essa issue aqui é para fazer essa adequação aí do produto, para ele começar a pegar as informações desse campo novo aí, que já existe aí no seu cadastro aí, dentro do Medicina, tá bom? Siga MDT, atualizações, acidente de trabalho, acidentes. Essas informações vão vir daqui. 12.1, 12.12 aqui duas vezes é caso tivesse alguma reabertura. Mas o número continua aqui, ó. Data do registro, número da CAT, se caso existe uma CAT para o funcionário. Seguindo aqui mais uma vez a documentação. Bom, agora falando do campo 13.1 até o 13.7. Bom, começando aqui. Período, né? Aqui nada mais é que o cadastro do funcionário, a data de admissão do funcionário, vai estar aqui no período. KEPF CNPJ, segue a mesma regra lá do mesmo campo que eu havia dito, né? Isso vai estar dentro do configurador, vocês não têm acesso ao pessoal da TI. Aqui no campo 13.3 é o setor do funcionário. 13.3 você vai ter aqui as informações do setor, isso é dentro do cadastro. Aqui em cima, 13.3, ele está trazendo a descrição aqui do meu centro de custo e na descrição aqui ele vai trazer o setor, no meu caso aqui, folha de pagamento. 13.4, aqui já é o cargo, né, do funcionário. Isso também você tem acesso dentro do cadastro do funcionário. Se utilizar a função, aí você vai ter o campo 13.5, as informações de função do funcionário, está aqui, ó, descrição de função. CBO, né, hoje você precisa preencher as informações pertinentes ao CBO do cara, até mesmo preço social, você precisa preencher essa informação, 13.6. E o campo 13.7, que é as informações do CFIP e social, que eu também destaquei aqui, ó, campo 13.7, é o campo ocorrência dentro do cadastro do teu funcionário aí. Bom, seguindo, mesma coisa, documentação aqui para você conseguir validar as informações, o que é pertinente em cada campo. E já entramos aqui também já no último campo, né, que é o 14.1 até o 14.2, que é a parte do profissiográfico. Então aqui você vai ter mais uma vez o período do cara, 13/10/2021, descrição, né, das atividades ali exercidas, isso vai estar lá na descrição do cargo dele, o que ele exerce. Então aqui vai ser preenchida essa informação. Campo 14.2, eu descrevi aqui em cima, analista, analisar e manter o sistema funcionando, que nada mais é que esses dois campos aqui, ó, tarefa e teste, e a descrição da atividade do trabalhador, juntamente também com a data do período, que nesse caso aqui, ó, é a admissão do funcionário. Bom, dito isso, acredito que são informações bem básicas aí, que o pessoal de cadastro, até a parte de Césio e de RH já tem conhecimento. Então, acredito que seria apenas isso mesmo, tá bom? Bom, eu vou retornar agora para a Pamela, ela vai dar aí continuidade na apresentação e já fico aqui já disponível para eventuais dúvidas aí para a gente voltar a responder, tá bom? Pode me confirmar se estão visualizando, por favor? Perfeito. Tá ok a visualizando. visualização. Obrigada. Obrigada, Bernardes. Agora vamos falar da seção 15. Nesse bloco é avaliado as informações sobre a exposição do trabalhador, fatores de riscos ambientais e por período. Esse bloco é um pouco mais complexo porque o sistema busca informações de vários campos e rotinas, tá? As informações dessa primeira parte do bloco 15, o sistema busca do cadastro de risco, cadastro de agente e entrega de EPI. Então, aqui começando pelo campo 15.1, que é a data início e fim da exposição do funcionário ao fator de risco, nesse exemplo, ele está demonstrando a data 20/1, que é quando o funcionário foi exposto ao risco, conforme eu destaquei aqui. Tá, então, essa telinha aqui é do cadastro de risco, lá em atualizações PPRA riscos.
E tem esse parâmetro MV_PPD-TRI, que define se o tempo de exposição ao fator de risco sem proteção será apresentado no PPP ou não, tá? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, se esse parâmetro estiver informado com 30 dias e o funcionário, nesse caso, recebesse o EPI só depois de 30 dias, nessa parte do campo 15.1, iriam aparecer duas linhas, tá? A primeira linha com a data início e fim que ele ficou sem receber o EPI, tá? E aí, de acordo com os parâmetros da geração do relatório que o Bernardes informou lá no início, vocês também definem se tem que ser gerada essa informação aqui ou não. Os campos 15.2 e 15.3 fazem referência ao cadastro do agente, né? E busca o grupo de risco que o agente pertence. No exemplo, ele está como F, que é do tipo físico, mas pode ser químico ou biológico, conforme a classificação adotada pelo Ministério Público da Saúde, tá? Então, o campo de fator de risco é o nome do agente que o sistema faz referência, conforme eu destaquei aqui embaixo. Os campos do 15.3 ao 15.7 faz referência ao cadastro de risco, né? Como eu informei, fica no menu atualizações PPRA riscos. Aqui eu destaquei só os campinhos de referência, tá? Para vocês identificarem. E além dessas informações, o sistema ele verifica a data em que o funcionário esteve. Opa! Vou voltar aqui. Ele verifica a data que o funcionário esteve exposto ao risco, tá? Então, todas essas informações aqui é avaliado junto com a exposição do funcionário. Do campo 15.6 ao 15.8, além do sistema verificar o cadastro de risco, é necessário efetuar o relacionamento do EPI e do EPC, tá? Então, lá no cadastro de risco, tem os campinhos aqui que eu destaco, né, que devem estar como sim. E lá em outras ações, relacionamento, que são essas duas telinhas aqui que eu destaco, é necessário efetuar o relacionamento do EPC. Tá, então, aqui eu destaquei a abinha EPC medida de controle, tem o campinho se o EPC é eficaz, ele tem que estar como sim. E aqui na aba do EPI, deve ter todos os EPIs relacionados com o tipo obrigatório. O campo 15.7, que é o EPI eficaz, além de verificar o cadastro do risco, ele verifica a entrega do EPI, tá? Então, quando é feito essa entrega, também tem que ter esse campinho como sim, para a informação ser gerada corretamente, tá? E por último, o campo 15.8, que é o número de certificado de aprovação do fornecedor, tá? O sistema também pega da rotina de entrega de EPI e que faz referência ao cadastro de fornecedor. Falando um pouquinho aqui da parte 15.9, esse bloco é o que mais gera demanda de tickets aqui para a gente, tá? Eu separei as informações para a gente conseguir mostrar mais detalhado. Então, a primeira parte aqui, medida de proteção, faz referência ao cadastro de risco e medida de controle. Então, para a informação ser gerada como sim, o campo EPI eficaz, ele deve estar com sim. E ainda no cadastro de risco, tem a grid aqui com a parte de controle, tá? Deve ser informado com o tipo de proteção coletiva, tá? Então, assim, se for diferente dessa informação de proteção coletiva, a informação será gerada no campo como não, tá? Então, só para retomar, lá no cadastro de risco, utiliza EPC igual a sim e faz a amarração do controle de medida com o tipo de coleção coletiva, tá bom? Um detalhe também que eu destaquei aqui é o parâmetro MV_NG2CAP, que ele indica se a empresa utiliza EPI em caráter complementar, mesmo quando o EPC for eficaz. Então, esse parâmetro, ele também deve ser configurado para a informação ser gerada com sim. Já a condição do funcionamento do EPI,
Se em qualquer período o funcionário estiver exposto ao risco, ele não possuir um EPI entregue, o sistema não irá gerar esse campo como sim, tá? Então, a validação dessa informação é os campos da data de entrega de EPI e o período de exposição do funcionário, tá? Então, aqui eu destaco a data de entrega e a data de período de exposição que o funcionário esteve. Já o campo prazo de validade, no cadastro de EPI versus fornecedores, é analisado o vencimento do certificado de aprovação, mais a entrega de EPI, verificando se foi entregue antes do prazo de validade e substituído dentro do prazo de validade também. Então, esse campinho, ele olha o prazo de validade, vencimento do CA, a data de validade e a data de entrega, tá? Lembrando que essas informações são de acordo com o período de exposição do funcionário, tá? Então, assim, se a empresa tem 2 riscos, tem que ser avaliado as informações dos 2 riscos para gerar a informação corretamente, tá? O campinho aqui de periodicidade da troca do EPI. No cadastro de EPI versus fornecedores, é verificado os dias de utilização e o tipo de durabilidade, tá? Esse campinho aqui que eu destaquei em roxo. Se for definido como geral, ele será contabilizado os dias corridos, não abatendo a falta de afastamento. E se definido como uso, será descontado as faltas e afastamento do funcionário, tá? Então, aqui nesse cadastro, ele dá duas opções, ou geral ou uso. E aí a empresa define, e de acordo com todos esses campos que eu repassei, o sistema vai considerar sim ou não. Opa! Higienização do EPI. É feita pela data de manutenção de entrega do EPI e período de manutenção no cadastro de EPI versus fornecedor. Tá? Então, esse campinho, ele olha tanto o cadastro de fornecedor quanto a entrega de EPI, tá? Lembrando que se for definido um período de manutenção, igual eu destaco aqui, na entrega do EPI tem que ter uma data de manutenção também, tá? Então, uma informação pega a outra. Ah, Pamela, eu tenho a informação aqui de período de manutenção, mas eu não informei na entrega de EPI. Então, o sistema ele não vai gerar essa informação como sim, tá? Aqui é a documentação desse bloco 15 e o layout do governo, como eu demonstrei para vocês no início da apresentação. Tá? Eu não vou acessar agora, que eu vou deixar para acessar no final, quando eu repassar os links para vocês. Tá? Mas aqui tem todas essas informações dos campos que eu passei. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho depois. Falando aqui um pouquinho do bloco 16, né, do 16.1 ao 16.4. São informações sobre os responsáveis pelos registros ambientais, ou seja, o cadastro do SESMIT, né? Então, lá na rotina em atualizações SESMIT, usuário, atendimento, é analisada as informações de acordo com o que foi indicado nos parâmetros da geração do relatório, tá? Então, será considerado os registros que estiverem com o campo função como engenheiro de segurança do trabalho. Aqui o campo 16.1 é a data início e fim da função que o responsável exerce. No caso de funcionários ativos, a data fim ficará vazio, tá? Então, esse campo 16.1, ele busca aqui do cadastro de usuário, a data início e data fim. O campo 16.2 é o CPF do responsável. O 16.3 é o número do usuário na entidade de classe que faz parte, né? Então, se for CRM, Corem, CREA, tem que ser informado nesse campinho. E o 16.4 é o nome do profissional. Tá? Aqui também a documentação e o layout do governo. A seção 17 e 18 são as informações de data que o PPP é impresso e assinado pelo representante legal da empresa, tá? Também são informações do cadastro do SESMIT, porém, são informações dos responsáveis que estão com o campo monitoramento biolog igual a sim, e os componentes que estiverem com o campo função igual médico do trabalho, tá? Então,
de um bloco por outro, o que diferencia é os campinhos de função, tá? O campo 17 é a emissão do PPP, né? Então, nesse exemplo aqui foi gerado dia 18/10. O campo 18.1 é o CPF do responsável legal. O 18.2 é o nome do responsável. E nesse espaço aqui embaixo é o carimbo da empresa e a assinatura física ou eletrônica do representante, tá? Tem esse campinho aqui de observações, que ele pode ser incluído através da rotina atualizações, cadastro básicos, termo de responsabilidade, tá? Não é um campo obrigatório, então a empresa fica a critério se deseja gerar essa informação ou não. E aí, nessa rotina, vocês fazem o cadastro e nos parâmetros da geração do PPP, ele tem um campinho, a pergunta, se vocês querem selecionar o termo ou não. Aqui também tem a documentação. Bom, finalizamos a parte da geração da informação do PPP. Até aqui acho que foi tranquilo, né? São muitos cadastros que a gente precisa ficar atento para gerar as informações corretamente, né? Algumas sessões, uma informação ela puxa a outra, principalmente o bloco 15, tá? Então, não basta validar só uma rotina, tem que se validar o processo completo. E é aquilo que eu falei, se tiver mais de um registro, tem que validar todos, tá? Para finalizar e começarmos a responder as dúvidas que vocês estão encaminhando, eu vou repassar os links que eu comentei para vocês lá no início, tá? Então, aqui tem o primeiro link, que é o KCS, a página centralizadora, espaço legislação, como acessar esse evento Tira Dúvidas e os parâmetros do PPP. Eu vou acessar cada um deles para mostrar detalhado para vocês. Bom, o primeiro link é o nosso banco de conhecimento, conhecido como KCS. Nossas documentações são centralizadas nessa página, onde contém passo a passo por rotina, tá? Então, é muito bacana depois vocês acessarem, porque muitas das vezes as dúvidas de vocês já estão mapeadas em documentações e otimiza o tempo de vocês para a solução, tá? Então, por exemplo, nessa página só tem artigos referentes ao módulo do Medicina e Segurança do Trabalho, está por tópicos, tá? Aqui tem a opção do MDT PPP, então todos os links que a gente repassou para vocês por bloco, vocês conseguem identificar, localizar nessa página, tá? Além de outras informações. Então, é muito bacana vocês acompanharem. Tem a parte também aqui do Medicina e Social, que tem muita informação também que é relevante para o dia a dia de vocês, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha. O segundo link é a nossa página de centralizadora do E-Social, né? Aqui contém informações tanto da parte do E-Social Folha quanto do SST, tá? Então, aqui contém atualizações e configurações. Eu vou repassar aqui rapidinho, caso algum cliente nunca tenha acessado, para verificar que é muito bacana e que tem muita informação legal. Então, nessa primeira página aqui, essa página principal, aqui contém os menus principais, né, por eventos. E aqui embaixo tem as atualizações. Então, tem tanto a atualização da parte do RH, do Medicina e do TAF. Então, é legal vocês sempre acompanharem e conforme for disponibilizando essas atualizações, a gente atualiza essa página. Tá? Aqui tem a parte de melhorias referente ao E-Social. Aí eu vou acessar essa primeira parte aqui dos eventos não periódicos, que é onde estão listados os eventos SST. Vou pegar como exemplo o 2240, tá? Que são os riscos. Aqui nessa primeira página, ele tem os parâmetros utilizados para a geração desse evento, tá? Então, são todos eles. Tem as premissas que precisam ser configuradas para gerar o 2240. Tem a parte de como gerar, tá? Tem tanto em vídeo quanto em documentação, tá? Então, tem as rotinas que envolvem esse evento 2240. Tem algumas documentações importantes, tá? Que também estão no nosso KCS. E tem informações técnicas, tá? Aqui são os o layout conforme o governo disponibilizou.
Tá? Então, através da tag aqui, vocês conseguem localizar qual é a rotina do medicina que o sistema busca informação e qual é o campo e qual informação são levadas lá para o TAF. Então, por exemplo, vou pegar aqui o COD AMB, né? Então, de acordo com esse layout, o sistema ele verifica essa rotina MDTA 165 da tabela TNE e do campo TN0 COD AMB, tá? Então, lá para o TAF, ele leva para a rotina TAFA 240 a tabela utilizada e o campo correspondente. Então, é muito válido vocês darem uma olhada também nessa documentação. Aqui tem informação sobre o compartilhamento de tabelas só referente ao e-social, configurações dos menus, e aqui é uma parte muito importante, que é o relatório de inconsistência. Muitos clientes, às vezes, acionam a gente informando que está fazendo algum cadastro ou alteração, e o sistema emite uma mensagem falando que, por exemplo, a descrição do ambiente está em branco. E aí, através desse link aqui, vocês conseguem identificar qual campo que vocês precisam preencher. Então, tem tanto do evento 2210, 2220 e 2240. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, porque otimiza o tempo de vocês na solução. O terceiro link é o espaço legislação, né? É possível acompanhar as novidades e mudanças referentes à legislação. Tá? Aqui contém vídeos explicativos de vários assuntos e softwares, não somente do Proteus. Tá? Então, ao acessar essa página, tem aqui a opção de RH Informa. E aqui é apresentado os vídeos por rotina, por módulos, por sistemas, tá? E aqui vocês conseguem fazer um filtro do ano, do mês, das informações que vocês querem dar uma olhada, tá? É muito válido também, que tem muita coisa legal, tá? Bom, já falando aqui a parte de como acessar o conteúdo que a gente está apresentando aqui, então, quando vocês acessarem esse link, a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer parte de uma comunidade que a gente tem aqui no Fluig, tá? Então, vocês precisam participar dessa comunidade, cliente segmento RH. Só assim vocês vão conseguir acessar a página do evento Tira Dúvidas, tá? Então, fazendo a participação dessa comunidade, vocês vêm aqui nesse segundo link, né? Na verdade, é o primeiro. Vai ser carregada essa tela. E aqui embaixo, ele está dividido por módulos, tá? Então, a gente vem aqui na parte de recursos humanos e serão apresentados todos os eventos que a gente teve nesse ano de 2022, tá? Então, aqui, lá no inicinho de janeiro, a gente teve o evento Tira Dúvidas referente ao SST. E aí fica gravado o material e o vídeo para que vocês acessem a hora que vocês quiserem, tá? Não somente do módulo do Medicina, como do GPE, tem do meu RH. Então, são vários assuntos que ficam disponibilizados aqui para vocês. Tá? Esse que estamos apresentando é a última opção aqui, tá? Então, em breve será disponibilizado tanto o arquivo PPT quanto o vídeo, tá? E aqui embaixo vocês conseguem buscar informações já apresentadas de anos anteriores, tá? Então, é bem legal vocês sempre estarem acompanhando essa página. E, por último, eu destaco aqui os principais parâmetros do PPP, né? Então, antes de vocês começarem a fazer a geração, é importante vocês validarem todos esses parâmetros, tá? Porque, além dos parâmetros do relatório que o Bernardo demonstrou, é necessário vocês configurar esses parâmetros no configurador para a correta geração das informações, tá bom? Vou voltar aqui para o PPT. Bom, agora a Rosane e o Bernardes vão me auxiliar para responder a dúvida de vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aqui, tá? E a gente fica à disposição. Rô e Bernardes, se vocês quiserem complementar alguma informação, fiquem à vontade. Não, perfeito. Perdão, pode falar. Imagina, pode ir, Berna.
Só reforçar que, de repente, se alguma pergunta não for respondida aqui, seria interessante sempre abrir um ticket para acompanhamento e não cair no esquecimento, né? Agora a gente vai abrir um espaço aqui para responder as perguntas. Se por acaso alguém não for respondido ou fez uma pergunta e não obteve resposta, abra um ticket com esse questionamento e assim a gente consegue responder vocês, tá bom? Só isso. Vou colocar um complemento aqui. Durante a apresentação foram surgindo dúvidas e já fomos pontualmente respondendo. Então, não tem nada pendente até o presente momento. Mas se algum cliente tiver alguma dúvida, basta compartilhar aqui que a gente vai respondendo, ok? Temos alguns clientes questionando sobre quando o material será apresentado. O material do PDF já vai encontrar-se disponível no link lá do Tira Dúvidas. A gravação do vídeo será editada e posteriormente compartilhado. Pamela, você consegue compartilhar em tela? Como que eles conseguem fazer para acompanhar lá no Tira Dúvidas? Se quiser, eu passo o link. Claro, vou acessar aqui. Através desse link aqui, que a Rosana e o Bernardes vão compartilhar com vocês, o primeiro passo é fazer parte da comunidade, tá? Clientes e segmentos do RH, que fica disponível no Fluig, como eu demonstrei para vocês. Tá? Fazendo parte dessa comunidade, aí vocês conseguem ter acesso à página centralizadora dos eventos Tira Dúvidas, tá? Tem aqui o link que ele direciona direto para a página. E aqui tá por módulos, né? Tá separado por módulos. Se vocês vêm aqui na parte de recursos humanos, ele vai trazer todos os eventos que nós tivemos no ano de 2022, tá? Então, aqui o primeiro foi do Medicina, realizado lá em janeiro. E o de hoje, vocês descendo a barra de rolagem até o final, podem ver que já tem a informação aqui desse Tira Dúvidas, porém o material ainda não foi disponibilizado, tá? Assim que tiver disponível, vocês vão acompanhar por aqui. Obrigada, Pamela. Um complemento aqui de um cliente que questionou se esses dados do PPPs serão gerados apenas no módulo de medicina ou dentro do SIGA-GPE. O que é importante a gente reforçar? Todas essas funcionalidades, todos esses itens da legislação que foram apresentados na data de hoje estão relacionados à usabilidade do MDT. Se vocês não utilizam o módulo de MDT, é importante que a empresa de vocês avaliem ou diretamente para emissão do governo. O módulo GPL não tem esse objetivo de controlar esse âmbito de saúde e segurança do trabalhador. Ele é específico para o módulo de medicina e segurança do trabalho. Se eventualmente vocês não utilizam o módulo de medicina, existe a possibilidade de vocês fazerem a comunicação desses eventos para o governo, diretamente no governo, através de uma importação de um XML, através da inclusão diretamente do TAF, tá bom? Então, só para formalizar, está relacionados à usabilidade do MDT. Tem um cliente questionando se o PPP vai ser contemplado apenas os riscos que estiverem associados a um agente da tabela 24 ou todos os agentes. Então, atualmente, hoje, a emissão do nosso PPP, pelo módulo de medicina, ele vai considerar e mapear todos os riscos existentes para o nosso colaborador, para o nosso funcionário. O evento S2240, ele vai utilizar os dados de referência da tabela 24. Né, que são os agentes ali determinados pelo governo. Como nós ainda não temos a liberação, a documentação, a formalização do PPP eletrônico, neste momento precisamos aguardar as liberações que estão sendo providenciadas pelo nosso time do desenvolvimento e após essa liberação, conseguimos falar com propriedade quais serão as referências sistêmicas. Hoje, para a emissão do PPP, será considerado todos os riscos que o funcionário está exposto. Tem um cliente questionando se existe data para o envio ao e-social e gerando o relatório será gerado o evento. Do que se refere ao PPP eletrônico, é a partir de janeiro de 2023. No que se refere aos demais eventos do e-social, temos todas as datas mapeadas na nossa página centralizadora de entregas legais. Vou compartilhar o link aqui e vocês poderão acompanhar. Tem um cliente perguntando se o PPP refere-se aos eventos enviados, sendo eles o 2240 e 2220. É importante a gente reforçar que não terá um evento específico para a geração do PPP. Por exemplo, a CAT, nós temos um evento específico. Para o PPP, não.
dados deles serão compostos através do evento 2240 e através do evento 2220. Um cliente questionando aqui, referente às informações do PPP, para estar completa no Medicina, o RH deve manter as informações atualizadas. Sim, conforme eu fiz ali o passo a passo dos parâmetros, se qualquer uma daquelas perguntas estiverem desatualizadas, provavelmente o PPP vai ser gerado, sim, com informações erradas. Então é interessante, uma vez que gerou alguma informação estiver em desacordo, fazer o ajuste ali, seja no campo dentro do RH ou até mesmo do Medicina, e posteriormente gerar o PPP. Caso tenha alguma dúvida, segue mais uma vez e falamos, tem aquela documentação que já foi liberado aqui para você validar de onde vem aquela informação para que possa ser atualizado. CNPJ, nome da empresa, informações do trabalhador, enfim, cargo, função. É interessante primeiro atualizar, posteriormente gerar o PPP. Então sim, tem que manter sempre atualizado pelo RH. Acho que foi quem perguntou, a Daniela. É importante não divulgarmos os nomes dos nossos clientes por uma questão de LGPD. Tem um cliente que questionou se o módulo de MDT tem planejamento sobre melhorias. Todos os módulos têm, sim, e essas melhorias devem ser apontadas lá no nosso portal, tá bom? Através do nosso portal Central Colaborativo, você pode trazer sua sugestão de melhoria, será avaliada pelo time do desenvolvimento e é necessário que haja um engajamento nessa melhoria. Outros clientes concordem, votem sobre a melhoria proposta, tá? Então, diante desse cenário, o desenvolvimento consegue avaliar e através do próprio portal ali da nossa central colaborativa, o próprio desenvolvimento dá um parecer e vocês conseguem ir acompanhando. Temos um cliente solicitando o link para baixar o arquivo PDF desse material. Não está disponibilizado ainda, tá bom? Mas sendo disponibilizado, será centralizado nesse link aqui de entregas legais. E aí você pesquisa pelo ano de 2022 e pelo módulo de recursos humanos. Tá? Então, lá na programação de 22, no módulo de recursos humanos, navega até a última opção ali e aí será apresentado as informações do nosso evento. Ainda não está publicado, mas será publicado em breve, tanto o PDF como também o vídeo, para que vocês possam acompanhar e assistir posteriormente. Tem um cliente questionando se para encaminhar o PPP ao TAF é somente imprimir o relatório do PPP. Conforme falamos, o PPP eletrônico ainda não entrou em vigor. Nós não temos uma documentação, uma referência sistêmica para compartilhar, porque está sendo estudado, elaborado e desenvolvido. Assim que for desenvolvido, aí a gente conseguirá trazer maiores detalhes de como vai ser essa geração. Normalmente, toda a liberação ela é feita com antecedência para atender às exigências, né? O governo solicita que a partir de janeiro de 2023 seja encaminhado o PPP eletrônico. Não temos ainda nada publicado, porque o nosso desenvolvimento está trabalhando em conjunto para fazer essas adequações, mas assim que for liberado, vocês vão conseguir acompanhar e ter toda a documentação técnica para que vocês consigam saber de processos, saneamentos, tudo o que é necessário. Atualmente, no controle do PPP, né? Seguindo ainda a legislação antiga, é somente fazer a impressão e guardar o documento. A partir do momento que entrar em vigor o PPP eletrônico, aí precisamos das documentações para entender como que vai ser gerada essa integração. Pamela, você teria o link da comunidade do Fluig para compartilhar aqui? Tenho sim. Vou passar aqui, só um minutinho. Tem um cliente questionando que gostaria de saber como o funcionário receberá esse PPP. Atualmente, através da impressão. A partir do momento que for gerado o PPP eletrônico, será comunicado automaticamente ao governo e também não vejo mal algum em você continuar realizando a impressão para o seu colaborador. Mas para saber a tratativa com esse quesito legal e atendendo essa mudança, é necessário aguardar as documentações, ok? Tem um cliente que está questionando se futuramente o funcionário terá acesso ao PPP por algum aplicativo do governo. Por enquanto, nós não temos nenhuma publicação que podemos compartilhar e os itens do governo devem ser acompanhados conforme as publicações dele. Então, é um item que a gente não é de nossa competência para responder, tá? No momento, não temos nenhuma documentação formalizada sobre isso. Temos ainda bastante cliente perguntando como que ele vai conseguir o material dos webinars. Esse link aqui, que está sendo compartilhado,
relacionado ao link de Tira Dúvidas. E esse link você vai acessar a programação de 2022. Abaixo da programação 2022, selecione a área de recursos humanos. Selecionando a área de recursos humanos, será demonstrado desde janeiro até presente data todos os eventos do Tira Dúvidas que ocorreram relacionados a recursos humanos, não somente de medicina. Posiciona até o último evento ocorrido, que será o nosso evento na data de hoje, e em breve será publicado esse material nesse item aqui. Tem um cliente que perguntou aqui, quando será disponibilizado o módulo de medicina? Na verdade, não entendi muito sua pergunta, tá? O módulo de medicina, ele é disponibilizado, só que ele é uma contratação à parte. Agora, se você refere-se ao PPP eletrônico, ele vai estar relacionado às entregas legais. Então, antes de janeiro de 2023, já vai estar feito todas as adequações para poder atender. Do que se refere à usabilidade do módulo de medicina, é uma contratação à parte e você precisa entrar em contato com seu gerente de contas para maiores esclarecimentos. Tem uma cliente questionando se o PPP que temos hoje terá alguma diferença em relação ao PPP eletrônico. Temos que aguardar todas as documentações liberadas para que a gente consiga fazer esse comparativo, tá? O que nós temos em vista é que o governo passará a controlar não somente os eventos que nós já temos hoje, mas a tendência é que todo o controle venha a ser eletrônico. E essa geração do PPP eletrônico, ela já é prevista desde 2015. Então, chegou o momento da gente começar a fazer esses controles, mas a gente só vai conseguir fazer um D para a partir do momento que tiver as documentações liberadas. Tem um cliente nos informando que os parâmetros envolvidos estão na documentação em PDF. Sim, estão sim, e em breve já vai ser disponibilizado. E ele está perguntando se existe algum link onde temos acesso aos parâmetros também. Conforme a Pamela demonstrou, nós temos a página Centralizadores, a nossa base de conhecimento do MDT, eu vou compartilhar aqui. E através dessa página, você pode pesquisar por parâmetros do PPP, ou principais parâmetros do PPP. Ou, se você quiser, pode utilizar até a nossa assistente virtual, Carolina, para efetuar essa pesquisa que ela retorna para vocês. Só mais um item, tem um cliente que está perguntando se o PPP deve ser enviado ao TAF apenas na demissão do funcionário. Através do PPP eletrônico, o governo passa a controlar tudo, enquanto ele está ativo, no momento da demissão, então não tem diferenciação, tá bom? Passa a controlar de forma geral, só que eu vou orientar novamente vocês a aguardarem as liberações das publicações, das documentações, de todo esse processo, essa implementação através do sistema, para que a gente venha a ter maior propriedade em repassar alguns itens. Bom, pessoal, eu agradeço a participação e a colaboração de todos nesse evento. Reforço que esse material, tanto PDF como vídeo, vai ser disponibilizado em breve, no link que eu irei compartilhar aqui novamente. E caso vocês tenham dúvidas, algum item ficou descoberto, use os nossos canais de atendimento, utilizem o nosso chatbot da Carolina, validem a experiência através dela e compartilhem o feedback, porque é importante. Ela foi criada para trazer autonomia no dia a dia de vocês. Para não ficarem presos em processos, em dúvidas simples, ela está apta para ajudar. Se ela não ajudar, entre em contato com o suporte. Nós agradecemos a colaboração, a participação de todos, desejamos uma ótima semana, né? Estamos aqui no início, mas que nossa semana venha a ser abençoada. E se vocês precisarem do suporte, estamos à disposição. Obrigada pela colaboração. Obrigada a todos, um ótimo dia. Obrigado a todos pela participação e seguimos à disposição. Obrigada, bom trabalho a todos.